Oi gente, tudo bem com vocês? Vídeo de hoje vamos de primeiras impressões de corretivo. Trago aqui para vocês esse corretivo de cobertura leve da Melu, que é da marca da Ruby Rose, do grupo Ruby Rose, e trago para vocês esse daqui também da Melu de cobertura alta. Então, corre aqui acompanhar. Olha, se você é novo por aqui, nunca me viu nesse YouTube, super mega bem-vindos e bem-vindas ao meu canal. Eu sou a Dani Adriano e você já percebeu que olheiras aqui é o que não falta para testar corretivo. Então vamos ao que interessa. Tirei o lacre agora para vocês. Ele é um corretivo que veio com a proposta de ser um corretivo de cobertura leve e acabamento natural. E aí, falando do aplicador dele, ele é gordinho com aquele furinho que geralmente acumula produto, facilitando a aplicação. A cor que eu peguei é a bege 3. E aí agora vamos fazer a primeira aplicação na minha mão para eu ver um pouquinho a consistência dele. Olha, confesso que eu achei que ele ia ficar muito escuro na embalagem, mas agora estou percebendo que ele vai ficar muito claro. Consistência fininha, fácil de espalhar e meio aveludada, é o que eu já consigo perceber nesse primeiro contato com o produto. E agora temos aqui o corretivo de alta cobertura, que é assim, em forma de bisnaga, que eu acho super produtivo esse tipo de embalagem porque rende bastante. Como diz, um corretivo líquido vegano de cobertura alta. Também a cartela de cores dele são de 6 cores. Também peguei a cor tom bege 3. O preço dele já é um pouquinho mais caro que o anterior. Ele custa uma média de 15 reais. Esse daqui em promoção eu encontrei por 13 reais, mas também acredito que no site da Ruby Rose o preço vai chegar até uns 18 reais mais ou menos. A embalagem dele é assim, em forma de caneta. Eu gosto bastante dessa embalagem, que eu acho super prático a aplicação. Ele lembra muito o corretivo, a cartela de corretivos coloridos que a Ruby Rose tem. E aí agora vamos fazer o primeiro contato com ele. Olha, já percebo que ele também tem uma consistência bem fininha, apesar de ele vir com uma proposta de alta cobertura. É um corretivo que ele espalha fácil e é também um acabamento velvet, meio macio, mais mate ao mesmo tempo. E aí agora colocando os dois um ao lado do outro. Esse daqui é o de cobertura alta, cor bege 3, e esse daqui é o de cobertura leve, cor bege 3 também. Não consigo captar muito no vídeo, mas eu percebo que o bege 3 do que é a cobertura leve, ele é levemente um pouquinho mais amarelado e um pouquinho mais escuro, pouca coisa, mas é muito imperceptível. Então eles não são fielmente a mesma cartela de cores de um para o outro. Então considere sempre que o corretivo de cobertura leve, todos os tons dele é um pouquinho mais escuro que o corretivo de cobertura alta da Melu. Gente, falando um pouquinho de fórmula desses dois corretivos da Melu. Agora, nessa semana que eu estou gravando o vídeo, ainda não tem esse corretivo no site da Ruby Rose. No entanto, eu comprei na Shopee esses dois. Mas fui atrás da fórmula para entender se é uma fórmula que, além de proporcionar cobertura para nossa pele, trata. E sim, vai ajudar a tratar, porque os dois, mesmo que em uma quantidade menor na fórmula, os dois têm ácido hialurônico e vitamina E, que vai ajudar a hidratar e também a prevenir as ruguinhas e linhas de expressão. Mas lembrando que é uma quantidade bem baixinha na fórmula, mas entre nada e um pouquinho ainda é benéfico, então bora aplicar. Bom, como seguiremos o teste? Lado esquerdo vou aplicar o de cobertura alta e lado direito vou aplicar o de cobertura leve. Obviamente que o do lado direito vai proporcionar uma cobertura melhor para as minhas olheiras, que são muitas afinal, né? Mas vamos ver textura, acabamento, se eles são parecidos ou não e qual que é a proposta de um para o outro. Essa pele está somente hidratada e nada mais. Lembrando que
Possivelmente no finzinho desse vídeo, quando eu já tiver algumas horas com corretivo, minha pele vai estar um pouquinho acinzentada, porque eu não estou aplicando nada antes por baixo do corretivo para neutralizar essas olheiras. Então fica aí o ponto de atenção. E esponjinha, eu vou aplicar com a esponjinha, umedecer levemente com água. Eu não gosto de deixar a esponjinha muito molhada, sabe? Quando é corretivo, porque eu acredito que tira um pouquinho a cobertura do produto. Então vamos lá. Esse tom, eu já vi que ele vai ficar mais claro que o meu tom de pele. Infelizmente, é a desvantagem de comprar pela internet, mas tudo bem. Inclusive, eu achei que ia ficar mais escuro que o meu tom de pele, mas não. Ó, ele tem uma consistência bem fininha. Apesar da marca dizer que ele é um corretivo de cobertura alta, ele não é um corretivo difícil de espalhar e tem uma consistência, como eu disse, finíssima. Até acho estranho que pra mim corretivo de cobertura alta a consistência tende a ser grossinha, mas aqui já não é o caso. Olha, ele tem um pouquinho de perfume, não é aquele produto que tem cheiro de maquiagem, sabe? Tem um cheirinho de coisa meio cítrica, sabe? Cheirinho de verão. E aí vamos espalhar. Ó, ele espalha bem. Olha, o pouquinho que eu apliquei com a esponjinha, como que já tá? Curti. E rendeu também na hora que eu espalhei com a esponjinha. Boa cobertura. Mas, na minha opinião, ele não é um corretivo de cobertura alta. Pelo menos até agora nesse vídeo. É um corretivo de cobertura de média a alta. Mas vamos construir camadas e ver como que fica. Agora vamos para esse lado. Outra esponjinha, umedecer um pouquinho. E vamos ao corretivo de cobertura leve. Engraçado, esse daqui, olhando agora, parece que ele tem a consistência um pouquinho mais pesada, um pouquinho mais densa, apesar de ser de cobertura leve. Ó, eu apliquei bastante produto sem dó. Fácil de espalhar também, apesar de ter essa consistência um pouquinho mais grossa. Ainda está molhado, né? Então eu não consigo ver 100% a cobertura dele nas minhas olheiras. Mas assim, eu sou meio preconceituosa com corretivo de cobertura leve, né? Porque são muitas olheiras e eu já acho que não vai cobrir na hora. Mas olha, tudo bem que ele vai secar ainda. Eu não consigo ver muita diferença nesse primeiro momento desse daqui que é alta cobertura para esse daqui que é cobertura leve. Aí no vídeo você consegue ver alguma diferença? Tem algum lado que você acha que cobriu melhor as minhas olheiras? Porque nesse primeiro momento pra mim tá igual. Ó. Aqui já secou, sinal que ele, além de fino, ele seca rápido. Rápida absorção, era essa palavra que eu queria falar. Ó, não marcou muito minhas linhas de expressão, mostrando exatamente o que eu tenho. Questão de oxidação muito cedo para falar ainda, né? Então, vamos ver agora a construção de camadas dele. E aí, agora eu vou aplicar dando batidinhas, porque eu quero construir camadas aqui, né? Se eu fizer assim, eu estou arrastando o produto. Então, ó, tô apertando. Percebe que eu tô apertando? Ó, saiu o produto. Mas também precisamos pensar uma coisa, né? Se esse corretivo ele foi feito para geração Z, que é a galera mais nova, geralmente essa galera não sofre muito com olheiras, né? Então talvez seja até por isso que ele não vai proporcionar uma cobertura tão boa nas minhas olheiras. Ó. E lembrando também que é um tom abaixo do meu tom de pele. Isso também dificulta um pouco a cobertura. Ó, permite construir camadas, não deixou a região dos olhos com aspecto grosseiro, muito pesado, sabe? Super ok. E melhorou um pouquinho a cobertura nesse primeiro momento. E aí do outro lado, vamos também construir camadas. De novo, só deposito o produto, ó. Gente, eu tô muito intrigada, porque parece que esse daqui tá proporcionando uma cobertura melhor para as minhas olheiras. Quando eu aplico assim, sabe? Sem esperar secar. Falando antes da hora, me antecipando. Estranho isso. Gente, esse daqui seca muito rápido. Já secou. E aí a pergunta, ele é um corretivo que precisa de pó? Esse daqui tem acabamento mate. Esse daqui
Mas esse daqui é um mate bem velvet, bem macio, sabe? Não é aquele mate secão. E esse daqui diz um acabamento natural, mas pra mim ele parece um pouquinho mate também. Mate aveludado. Ó, aqui acumular é super normal, porque eu tenho uma pálpebra gordinha, então sempre acumula. Então o que que eu vou fazer? Vou aplicar um pouquinho de pó nos dois em cima, tá? Mas ele é tão sequinho, os dois, que dispensa o uso de pó se você não tem a pálpebra gordinha. Não tem a pálpebra gordinha, não vai acumular nada. Pegando aqui, ó, um pouquinho de corretivo de Dona Bruna Tavares e vou aplicar. Só pra dar uma leve selada, sabe? E aí, já que eu selei em cima, eu vou selar embaixo também. Agora, após o pó, olhando aqui no espelho... É um negócio muito louco que eu vou dizer, mas é o que eu estou percebendo. Nas minhas olheiras, o que tem a cobertura leve, que é esse daqui, cobriu mais as minhas olheiras aqui no ao vivo. Eu não sei aí na câmera se está conseguindo capturar isso pra vocês. Olha, a cobertura desse lado e a cobertura desse lado. Chegar mais pertinho pra eu mostrar pra vocês a questão das linhas de expressão, ó. Não marcou e não escondeu, né? Porque o corretivo não é pra esconder linhas de expressão. Tá mostrando exatamente aquilo que eu tenho. Acho que é um corretivo que vai dar super ok na pele seca também, como é o meu caso, né? Ó. Bom, o que farei agora? Vou ficar com esse corretivo, vou arrumar a casa, vou trabalhar um tiquinho, fazer algumas coisas que eu tenho pra fazer e daqui umas 2, 3 horinhas eu volto pra contar pra vocês, e mostrar como que está a minha pele. Até daqui a pouco. Gente, cheguei. 3 horinhas, 2 horinhas e 40 minutos se passaram mais ou menos. E aí, vamos às considerações finais desse corretivo. Olha, deixa eu dar o zoom pra você ver como que está mais de pertinho nos meus olhos. Gente, eu vou perguntar uma coisa pra vocês, porque nada mais do que se o que eu falo é o que vocês estão vendo. Mas olha, vocês estão vendo diferença de cobertura das olheiras entre esse lado que eu usei o corretivo de cobertura alta e esse daqui que eu usei o corretivo de cobertura leve. Me conta, o que você vê aí? Porque olha, eu vou ser bem sincera pra vocês, eu não estou vendo grandes diferenças de um lado para o outro. Eu acho que esse lado, que é o de corretivo de cobertura leve, deu uma cobertura um pouquinho melhor nesse daqui em relação a esse daqui que é o corretivo de cobertura alta. E na minha humilde opinião, eu não acho que esse daqui, ele é um corretivo de cobertura alta. Pra mim, ele é um corretivo de cobertura média e que você consegue construir camadas com ele. E esse daqui, ele não tem uma cobertura tão leve. Eu considero ele um corretivo de cobertura média. Super ok. E aí, voltando às minhas considerações finais, o que eu percebi de diferença um pro outro? Nenhum dos dois marca muitas linhas de expressão, como eu falei, marca exatamente aquilo que eu tenho. Não é um corretivo que craquela os dois. Eles são corretivos são bem macios e fáceis de espalhar tranquilamente. Pra mim, na minha humilde opinião, são ambos corretivos de cobertura média a leve. Não, corretivo de cobertura média, super ok. O que eu percebi de diferença entre eles foi textura, porque até o acabamento é igual. É um mate bem macio, bem soft, nada muito seco, esturricado, sabe? Esse daqui eu percebi que ele tem uma textura um pouquinho mais fina e esse daqui já tem a textura um pouquinho mais grossa. E se eu tiver que escolher qual eu compro, olha, fica difícil, porque assim, eu gostei bastante da embalagem desse daqui. Eu acho que ela é super prática para o dia a dia, mas eu também gostei da consistência desse daqui. Eu achei ele mais macio do que esse daqui. Esse daqui tem uma consistência um pouquinho mais fininha. Ambos absorvem super rápido na pele, seca super bonitinho e nenhum dos dois você é obrigada a usar pó. Como eu falei, eu apliquei porque eu tenho pálpebra gordinha e geralmente tende a acumular corretivo aqui, ó. Ainda eu passei bem pouquinho mesmo porque acumulou um pouquinho, tá vendo? Mas são corretivos que pelo custo-benefício super vale a pena. E lembrando também, mais uma vez,
que é um corretivo indicado para a geração Z, né? A geração Z, gente, quase não tem problema de olheiras, de rugas e linhas de expressão, como o meu caso aqui, né? Mas gostei bastante de textura, custo-benefício, achei que vale a pena. Lembrando que ainda tem um pouquinho de tratamento na forma, porque tem ácido hialurônico e vitamina E e vai ajudar um pouquinho na hidratação dessa pele, tá bom? Se você é novo, gostou desse vídeo, me ajuda se inscrevendo nesse canal, tá bom, gente? Quero saber a opinião de vocês aqui embaixo nos comentários, o que vocês acharam desses corretivos, se vocês já testaram, tá bom? Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau!